Bom dia, igreja, a paz seja convosco. Estamos aqui para iniciarmos mais uma vez a Escola Bíblica Dominical neste domingo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e agradecendo a Ele por todos os benefícios que nos tem concedido. Ainda estamos em período de quarentena, unidos em um só espírito, mas distantes geograficamente. Que o Senhor Jesus possa te abençoar no seu lar, não só a você, como a toda a sua família, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, amém? E enquanto isso, nós vamos orar, entregando esta aula nas mãos do Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, por cada livramento, pelo escape que o Senhor tem nos dado, pelo Senhor ter ser sempre o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor tem nos suprido, meu Pai, nos segurado pela sua forte mão. Pai, continua nos conduzindo. E nós te pedimos que nesta manhã o Senhor seja nosso professor, ó Espírito Santo, falando aos nossos corações, nos ensinando, nos orientando, nos apresentando, nos mostrando coisas grandes e firmes ao qual não sabemos. Senhor Deus, esclarece, meu Pai, a tua palavra em nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12 diz o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no coração. Bom, esta lição vai falar sobre um assunto muito importante. Como nós éramos enquanto gentios. Gentio é todo o povo, toda nação que não é judeu, que não é judaico, que não tem origem judaica. Ou seja, né? E todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, porque Deus escolheu os judeus como um povo separado, especial, para que através dele viesse o Salvador para toda a humanidade, né? E por isso Deus fez uma aliança com eles, Deus os escolheu. Essa aliança a princípio veio através da circuncisão, tá bom? Nessa lição, nós veremos que o autor de Efésios, ou seja, o apóstolo Paulo, ele lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos, eles não eram circuncidados, né? E o que é a circuncisão? A circuncisão era uma pequena cirurgia que era feita, né, sem anestesia, em todo o menino, após 8 dias de nascido, né? Foi um pacto que Deus fez com Abraão, que tanto ele, toda a sua descendência, até mesmo aquele servo, o escravo que fosse comprado, deveria de fazer este voto. Ou seja, era retirada uma pele do prepúcio, do órgão sexual masculino, né? Para a criança, para o bebê, ao 8º dia era feita essa cirurgia. Para adulto, aquele que o servo comprado, assim que ele fosse comprado, ele deveria de fazer essa cirurgia. Ou então o prosélito. O prosélito é todo aquele gentio que se convertia ao judaísmo, também deveria de fazer esta mini cirurgia sem anestesia. Então, esse foi o pacto com Abraão feito para que fosse uma prova de santificação, uma prova de que eles eram uma nação santa, separada para Deus. Então, quem não era judeu não tinha a circuncisão. Por isso era chamado pelos da circuncisão, era chamado pelos judeus de incircunciso, porque não passou por este procedimento, não passou pela circuncisão. Então, no outro tempo, éramos incircuncisos. E, de igual modo, não havíamos experimentado, ou melhor, havíamos experimentado 5 formas de privação. Primeiro, Paulo cita, estávamos sem Cristo. Não havia Cristo na nossa vida. Estávamos separados de Israel, ou seja, Israel era um povo ao qual foi escolhido para disseminar o evangelho, mas não estávamos juntos. Estávamos alienados à promessa, ou seja, fora da promessa, sem esperança. O que é um povo sem esperança? E principalmente sem Deus,
né? Bom, nós vamos destacar alguns pontos importantes, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, nosso espírito estava morto, não estávamos conectados ao trono da graça, perdão, não estávamos conectados porque o espírito é aquilo que nos liga a Deus, né? Nos eleva a Deus. E se o homem não tem esse contato com Deus, o espírito está morto, né? Os gentios eram desprezados pelos judeus, como já bem falamos, e identificados como incircuncisos, como nós acabamos de ler no versículo 11, né? Já falamos sobre o conceito da circuncisão, o que era, né? Era um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, dos demais povos que não eram judeus, tá? O significado religioso é o seguinte, apontava para a santificação, né? Ou seja, como a corrupção, as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas à sexualidade depravada, a circuncisão ela simbolizava uma aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Representava que aquilo que não prestava era para ser tirado daquela vida, ou seja, no sentido espiritual, hoje o apóstolo Paulo ele nos convida, na verdade, a circuncidarmos o nosso coração. A circuncisão ela não é física, mas ela é espiritual. Ela tira o pecado. O pecado é aquilo que não presta, é aquilo que sobra, que não faz nenhuma falta, né? E é isso que precisa ser retirado dos nossos corações, tá? A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, por mãos de homens. Mas ele estava trazendo uma notícia diferente, uma boa nova, né? Que não era preciso passar por aquela cirurgia física, mas a cirurgia que era preciso ser passada era a cirurgia espiritual. Avalie-se o homem a si mesmo, ok? A cirurgia seria feita no interior do coração. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos 2, versículo 29. Rapidamente, Romanos 2, 29, diz o seguinte. Não deixei a Bíblia marcada. Vamos lá. Aleluias, glória a Deus. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, ok? Aqui está falando que a nossa circuncisão é no interior, é a circuncisão do coração, no espírito, ok? Não na letra, não de forma simplesmente legal, né? Mas é do coração, cujo louvor não provém simplesmente de homens, mas vem de Deus, ok? Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15 fala algo muito interessante aos nossos corações. Gálatas 6,15. Vamos tentar ser mais rápidos. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, ser circuncidado ou ser incircuncidado fisicamente, para Cristo era a mesma coisa, ou não tinha valor nenhum, porque o que importava é verdadeiramente ser uma nova criatura, ter novas atitudes, ter atitudes espirituais, ser verdadeiramente regenerado, ser transformado, ser renovado pelo Senhor Jesus, ter atitudes diferentes. Essa é a circuncisão do coração. Bom, o tópico 4 fala sobre o seguinte, a circuncisão na nova aliança. O assunto dessa circuncisão também gerou grandes discussões, porque a princípio
né, os judeus não aceitavam que os gentios não se circuncidassem. Queriam que fosse uma regra para todos a circuncisão física, né? Bom, em Gálatas 5:2-3, Filipenses 3:2 fala sobre isso. Em Antioquia, essa questão ganhou uma dimensão tão grande que ela provocou, né, o primeiro concílio. Ela foi o tema principal do primeiro concílio feito pelos apóstolos. Concílio é uma reunião feita por clérigos, feita por pastores, sejam padres, reunindo para tomar decisões sobre aquela instituição religiosa. E ali foi feito em Antioquia, foi o primeiro concílio, o primeiro ajuntamento dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo para decidirem sobre temas importantes, sobre como iriam agir, como iriam atuar sobre essa problemática. Porque estava havendo divergência entre judeus e gentios. Aqueles que apoiavam que os judeus, que todos deveriam se circuncidar de fato, e aqueles que, como Paulo, como até Pedro mesmo, falaram que é o seguinte: olha, não, isso é pesado até para nós, que somos nascidos judeus, quanto mais e nós impormos isso àqueles que não vieram da nossa mesma cultura, que não seguiram, que não têm a nossa mesma origem, né? Isso está lá em Atos 15. Eu gostaria de ler com vocês rapidamente. Atos 15, nós vamos ler até o versículo 6. Vamos lá. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. O concílio ao qual eu falei, essa reunião para decidir que orientação seria tomada sobre este assunto. Seria deliberada sobre este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amém? Então toda a multidão se calou e escutava Paulo e a Barnabé, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito. E no versículo, deixa eu ver aqui, 13, a partir do versículo 13, fala o seguinte: havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. E Simão relatou que, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordavam as palavras dos profetas, como está escrito. Deixa eu ver o versículo que fala sobre o que eles determinaram.
Sim. 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se devem desconverter a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Ou seja, que os gentios deveriam se abster sim, dos ídolos, da idolatria, da adoração a outros deuses, da prostituição e daquilo que é sufocado, do alimento que é sufocado, o animal que morre sufocado e do sangue. Mas isso é uma outra história que a gente uma outra lição, uma outra discussão que a gente um dia pode tomar aqui na Escola Bíblica em nome de Jesus para o nosso aprendizado. Bom, voltando, houve, graças a Deus, um consenso. E a partir daquele momento, a circuncisão não seria obrigatória para os gentios, ok? Estranhos ao concerto da palavra, o segundo tópico ao qual Paulo cita em Efésios 2:12, que nós éramos estranhos ao concerto da palavra. O que significa isso? Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, lembrando, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo, o que é isso? Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, ou seja, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade entre os gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica, né? Também significa que eles desconheciam a Cristo e também eram indiferentes à promessa acerca dele e da sua obra. Eram separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta isso, tá bom? Eles não fazíamos parte do povo escolhido. Também não podiam usufruir dos privilégios da aliança com Abraão, tá bom? Essa aliança foi feita em Gênesis 17, né? A aliança da circuncisão. Consequentemente, nós não éramos descendentes de Abraão, mas fomos enxertados, fomos adotados pelo poder de Jesus Cristo regenerador naquela cruz do Calvário que nos trouxe vida e vida em abundância. Éramos alienados, ou seja, estávamos alheios ao pacto das promessas, estávamos separados da comunidade de Israel. Então, por isso, gente, não desconheciam totalmente os pactos que Deus estabeleceu com o povo. Porque Deus estabeleceu vários pactos. O primeiro deles foi com Abraão. Em Gênesis 12, fala que Deus faz promessas a Abraão, né? Ali foi o primeiro pacto que Deus fez nessa aliança com o povo de Israel. No caso, naquela época com Abraão. Com Abrão, que depois se transformou em Abraão, Deus o renomeou. Em Gênesis 12 diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A quem Deus estava se referindo? Que através de Abraão viria através da semente de Abraão, descendente de Abraão, viria um que abençoaria todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão, porque através dele, da sua descendência, viria um que salvaria a todas as famílias da terra. E esse alguém é Jesus, descendência de Abraão. Em seguida, vem falar sobre o pacto, aleluias, mosaico, pacto de Deus com Moisés, Deuteronômio 28, aleluia, as bênçãos decorrentes da obediência, né? São narradas do seguinte modo. Nós vamos ler o versículo, não vou ler o versículo 1 ao 14, mas nós normalmente lemos esse capítulo sempre na igreja. Quem está lembrado, Deuteronômio 28, diz o seguinte: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar
todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. E aqui até o versículo 14 vem falando sobre as bênçãos decorrentes da obediência, até que no versículo 13 fala: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Isso quer dizer que as bênçãos são decorrentes da obediência do servo. Quando nós obedecemos ao Senhor, essas bênçãos elas são derramadas sobre nossa vida em nome de Jesus. E o pacto davídico, né? 2 Samuel 7, 3, versículo 13, versículo 16. Rapidinho também. 2 Samuel, capítulo 17, versículos 13 e 16, do 13 ao 16. Aleluias, glória a Deus. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade. Não é esse versículo, não. Estou lendo o versículo errado, gente. É o 7, estou lendo o 17. Aleluias, glória a Deus. Segura aí. Aleluias. Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos dos homens. Isso é Deus falando para Davi. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Deus falando para Davi que o cetro nunca sairia da família dele, que o reino dele seria firme para sempre. Mas como assim para sempre? Isso quer dizer que viria um da linhagem de Davi, que seria rei eternamente. E este rei dos reis, Senhor dos senhores, é Jesus. Você pode ver pela genealogia de Jesus que tanto a genealogia tratada em Lucas, quanto a genealogia tratada em Mateus, falam que Jesus ele veio da linhagem de Davi, tanto por José quanto por Maria. Jesus veio da linhagem de Davi, né? José como seu pai adotivo, né? Mas de ambos os modos ele é da linhagem de Davi e ele é o nosso rei eternamente, né? Então esse pacto que Deus fez com Davi é validado, né? Porque a palavra de Deus nunca volta atrás. O que ele promete, ele cumpre. Ele não estava falando apenas de um reino físico, mas de um reino eterno, um reino de amor, um reino do Senhor Jesus Cristo, que sempre será rei em nossas vidas. Outro ponto ao qual Deus... Então essas são as 3 alianças que Deus fez. Deus fez com Abraão, Deus fez com Moisés, através da sua lei, através da lei do Senhor para com as nossas vidas, e através de Davi, né, falando que o reino do Senhor será eterno. O reino de Davi será eterno. Tanto é, até respondendo uma dúvida de alguns irmãos, quando Bartimeu fala, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, não quer dizer que ele seja filho direto de Davi, mas quer dizer que ele é descendente de Davi, né? Era costume dos judeus, era costume falar dessa forma. Não quer dizer que ele era filho direto, mas quer dizer que ele é descendente, que ele veio de Davi, ok? Terceiro ponto, fala sobre um homem sem esperança e sem Deus, como no versículo 12 foi falado. Nós éramos sem Cristo, né? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tínhamos esperança, porque sem Jesus, sem Deus na nossa vida, não tem como ter esperança, né? A palavra esperança, ela traz ideia de confiança, de segurança, né?
Salmos 30, versículo 5 fala sobre isso, a nossa esperança está em Deus. Em Jeremias 17, bem-aventurado o homem que confia, que tem a sua confiança no Senhor, né? E fala sobre todas as bênçãos, as consequências, os benefícios de ter essa confiança no Senhor. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, né? Até porque a filosofia na época que vigorava, a filosofia grega, né? Elas não tinham ela descartava completamente a possibilidade da vida após a morte, né? A vida após o túmulo, da nova vida, da vida eterna como nós acreditamos. Até nós podemos ver isso em Atos 17, do 18 ao 30, 32 mais ou menos, quando Paulo chega no Areópago e ele começa a ver ali ali haviam várias esculturas, tinha vários altares para vários deuses. E Paulo começa a ver a idolatria daquela cidade. Paulo se entristece, mas até que ele anda e encontra um altar escrito simplesmente ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E ali não tinha imagem nenhuma, estátua nenhuma. Estava apenas um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita aquela oportunidade, ele toma a palavra e ele começa a declarar: a este Deus que vocês não adoram, sem ver, mas nem o conhecem, é a esse Deus que eu vos apresento hoje. Ele começa ali a narrar, a falar sobre salvação, sobre Jesus, e ali começa a juntar povo a vê-lo, né? Até que quando a mensagem estava muito boa, atraindo a atenção das pessoas, mas quando Paulo toca no assunto ressurreição, ali começa a contenda. Ali eles falam assim: não, sobre esse assunto nós não queremos saber. Sobre esse assunto a gente fala outro dia, tipo assim, dando uma desculpa. Nós vamos embora. Mas mesmo assim, alguns permaneceram. Alguns foram até Paulo. A salvação ali foi instaurada, porque por mais que a maioria tivesse ido embora, mas alguns, a semente ali foi lançada e alguns chegaram até Paulo para ouvir mais sobre a palavra de Deus. Bom, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. Por isso não tinham que sustentar qualquer esperança. Por isso muitas vezes os gentios não tinham esperança, né? A esperança é a âncora para a alma, ou seja, é o porto seguro da alma. Nós precisamos ter esperança sempre no nosso Salvador. Essa é a nossa vida, né? Davi fala: eu pereceria sem dúvida se eu não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, né? E esse versículo fala muito ao meu coração. Nós precisamos ter sempre esperança, e não só nesse tempo, mas no vindouro, porque o Senhor tem preparado novos céus e nova terra em que habita a justiça, e é para mim e é para você, e isso é real, tá bom? E a palavra sem Deus no mundo, como já foi falado, né? Os gentios acreditavam em várias divindades, mas não acreditavam em Deus. Não conheciam ao Deus da verdade, não conheciam ao Deus de verdade. Estavam fora de todas as promessas, não conheciam as promessas, não conheciam nada, né? Mas o Senhor nos resgatou para uma nova vida. O Senhor nos regenerou. Noutro tempo éramos incircuncisos, chamados incircuncisos, mas, aleluia, excluídos da aliança com Deus. Mas Ele nos trouxe para o Evangelho da Graça. Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aleluias. E Ele que nos faz verdadeiramente seus embaixadores, seus ministros. Aleluias. E olha, você é um ministro de Deus. Você é um embaixador de Cristo, enviado, aleluia, feito discípulo verdadeiramente para apreender e ser enviado e ser um apóstolo. E falar do amor de Deus, e anunciar a salvação, e anunciar a todos, aleluia, que Ele vive e Ele reina para todo sempre. O Senhor é contigo, amada igreja. O Senhor te chamou para que você louve e engrandeça o seu santo nome, e para que todos conheçam que Ele é Deus através da sua vida. E Ele não morreu, Ele está vivo. E grandes coisas Ele tem a fazer, e breve Ele virá para buscar a sua igreja. Quem espera Deus apenas nesse tempo
na verdade, não está esperando em Deus, mas nós esperamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? O Senhor é contigo, fica na paz do Senhor. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Santo Deus, abençoa todos o seu povo, a todos os que estão ouvindo, a todos os ouvintes da sua palavra, sejam alcançados pelo teu poder, pela sua graça, pela tua glória, pela tua benevolência, pelas suas mãos potentes, em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco.